buenas tardes, bueníssimas tardes. Muito buenas tardes a todos, a todas, aos colegas professores que estão aí com vocês, acompanham vocês nas escolas, né, nos nossos municípios, pelo IPTV. Estou vendo ali o pessoal de Floriano, Jerumenha, Pimenteiras, Uruçuí. Pode ser que apareça mais polo, porque tem gente que aparece só para assistir aula de espanhol, né? Então pode ser que apareça gente mais tarde também. A Juliana no YouTube, Glória Maria e a Érica. Guten. Érica, eu queria saber se você sabe falar também. Aí alemão, né? A Érica é uma aluna querida desde do primeiro ano, né, Érica? Dos tempos de pandemia aí, que acompanha a aula pelo canal Educação, e a Érica gosta de línguas. Então, cada vez que ela aparece, que me encontra, ela cumprimenta numa língua diferente. Francês, italiano, inglês, hoje em alemão. Desde o primeiro ano, né, Érica? Muito obrigado. É isso mesmo. Guten Tag, Meister. É uma língua que eu tinha vontade de aprender, era alemão, sabe? Mas em loco, tinha que arrumar alguma coisa para fazer na Alemanha, assim, uns 3 meses, 6 meses, que eu acho que eu consigo aprender. Sejam bem-vindos, tá? Muito bem-vindos. Eu sou o professor List, essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. Mas na convivência é mais fácil para aprender uma outra língua. Você, quando está ali convivendo com as pessoas, eu acho que é mais tranquilo. Mas gostaria de aprender alemão, até para conseguir ler umas coisas assim escritas no original. O bacana de aprender uma outra língua é isso, né? É você poder ler algumas coisas, alguns clássicos, alguns autores na língua deles, né? Porque existem traduções, mas há traduções e traduções, né? Mas não é igual você conhecer a língua e ler na língua original. Enfim. Boa tarde, pessoal. A gente começa hoje, portanto, as aulas do segundo semestre. Semana passada eu fiz aqui uma revisão. Hoje eu já começo o conteúdo que foi planejado para o terceiro ano. Nesse mês de agosto, agora, a gente começa trabalhando um pouco de conjunções, nessa primeira aula e na segunda aula. O que é que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando não encher muito a aula de gramática para sobrar tempo para interpretação e vocabulário, né? Então, eu podia trabalhar conjunções de uma vez só, mas eu optei por dividir. Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar um pouco de conjunções, tá? É um assunto importante, principalmente para quem vai fazer prova de espanhol no Enem. Não cai questão para você usar a conjunção, classificar a conjunção, substituir uma por outra. Não cai esse modelo de questão, vocês sabem. É interpretação de texto, tá? Agora, conhecer o sentido da conjunção, se é adição, se é oposição, porque isso constrói a ideia do texto, tá? Então, eu vou apresentar conjunções aqui para vocês, pensando nisso, em que a gente vai fazer ali, não é nenhuma prova de interpretação, né? Para não gastarmos muito tempo com a gramática seca, bruta, né? Porque vocês não vão fazer prova disso, tá? E aí, se vocês, por acaso, tiverem pretensões de ser professor de espanhol, não sei, aí sim, você precisa saber a gramática, aplicar, etc. e tal. Então, é uma aula dividida gramaticalmente em 2 partes, porque eu quero fazer ainda a interpretação de texto, tá? O que a gente precisa aqui é conhecer as conjunções e o sentido delas. Eu vou falar especificamente do uso de algumas, mas muito rapidamente. Então, bora lá. Começamos com as coordenadas, né? Coordenadas. Pelas copulativas, que diz assim, unem elementos, né? As copulativas, as conjunções copulativas, unem elementos ou orações que expressam ideias similares.
estabelecendo entre elas uma relação de soma, né? Aí tem uma aqui, ó, I, E, Ni, Que. E aqui eu falo da conjunção I, que vocês conhecem, já viram muitas vezes em espanhol, né? E aqui o material fala assim, equivale à conjunção E do português, né? A conjunção E, a gente usa a vogal E, tem som de I, né? I do português. Exemplos. Há que comprar pão e leite, né? Tem que comprar pão e leite, hombres e mulheres. Até aí ok, né? Ok, tranquilo, você conhece. Ah, professor, eu conheço. Mas olha, só para constar e registrar que essa conjunção às vezes vai ser substituída por e, tá? Em espanhol, as vogais não mudam de som. São elas a, e, i, o, u, a, e, i, o, u. A conjunção e, aliás, o e como conjunção, ele vai aparecer para substituir o i diante de palavras iniciadas por i ou hi seguido de uma consoante, que é o que diz aqui, ó, precede uma palavra que começa por i ou hi seguida, faltou um i aqui, de consoante. Por que que se usa o e? Né? Vou repetir, em espanhol a vogal não muda de som. A, E, I, O, U. Então, a vogal E em espanhol vai ser sempre E. Para evitar um cacófono, uma repetição de som de I, nesse exemplo, ó, compra-me naranja e higos, eu uso E para não ficar higos. Tá vendo? Higos. Então, se a palavra inicia por I ou HI, o H é uma letra muda. Higo quer dizer figo, a fruta. Eu uso E. Naranja e higos, fabricantes e importadores. As pessoas também fazem isso quando elas falam. E só um detalhe. A gente fala I ou HI seguido de consoante, porque se for uma vogal, usa o Y. Por exemplo, madeira, e hierro. Hierro quer dizer ferro. Tá vendo que tem uma vogal, né? O E, ele é mais forte do que o E. Então, madeira e hierro. Não dá o I, sabe? Pronto. I é conjunção, Y, e o E também, às vezes, pode aparecer como conjunção. Ni corresponde a conjunção nem do português. Ó, nem café, nem leite. Ou seja, a pessoa não quer café e também não quer leite. Acepto um té. Té significa chá. Acepto um té. Vou para frente, tá? Disjuntivas. Unem termos ou orações que expressam ideias opostas ou contraditórias, estabelecendo entre eles uma relação de exclusão. É o caso de o ou u, já, bien, sea, né? Trouxe aqui o que corresponde à mesma conjunção ou do português. Vocês já viram, já devem ter percebido isso nas leituras, nas interpretações, né? Veja aqui o meu exemplo. Hierro ou acero, ferro ou aço, água ou vinho, E aqui acontece a mesma coisa que acontece com o I e o E, né? O vai ser substituído por U, né? Antes de palavra iniciada por O ou HO. Então, ó, mujeres, hombres, para não ficar mujeres hombres, usa-se o U. Mujeres, hombres, tá? E outro detalhe no uso dessa conjunção é que, às vezes, vai ter ocasião em que ela pode receber um tracinho, tá? Eu digo assim, ó, um tracinho. Como assim um tracinho? Compra-me. Compra-me quer dizer compre para mim, né? Compra-me 3 ou 4 panes. Panes quer dizer pães. Pão em espanhol é pan. Então, para a pessoa não achar... Imagina um bilhete. Um bilhete. Em espanhol chama nota. Uma nota. A pessoa deixa assim, né? Ali para o marido, para a esposa, não sei.
Compra-me 3 ou 4 panes. Para a pessoa não achar que são 304 pães, imagina a pessoa chegando com 304 pães, você coloca aqui um tracinho, ó, compra-me, né, 3 ou 4 panes. Esse tracinho é para dizer que é uma conjunção, né, um o e não um zero. Para não confundir com zero, né? Tá legal? Compra-me 3 ou 4 panes. Pode ser que você encontre a conjunção com o tracinho em cima. As adversativas. Quando você estiver fazendo leitura de um texto e você encontrar uma conjunção adversativa, pense, é um momento ideal para se elaborar uma questão, né? Eu sempre procurei, eu procuro, enfim, a gente nunca deixa de fazer prova, concurso, né? Pensar com a cabeça de quem elaborou a questão. Meu Deus, quem elaborou essa questão aqui? Como será que a pessoa tem pensado, né? E uma coisa que se percebe, até porque depois você elabora questões como professor, é que quando tem uma adversativa, é um momento ideal para você elaborar uma questão, porque vai ter uma contraposição, uma oposição de ideias ali que se contrapõem, e aí é um momento bacana para você realmente saber se a pessoa leu e entende ali qual é a oposição, onde é que está contrapondo, né? Veja só, as adversativas unem termos ou orações que se contrapõem entre si, ou seja, apresentam ideias contrárias ou contrastantes, né? E aqui a gente tem como exemplo mas, né? Isso aqui existe em espanhol como conjunção, pero, sino, no obstante, com todo, com N e não com M, salvo, excepto. E aqui eu comento algumas delas, tá? Veja só. Pero corresponde à conjunção mas do português. Vocês já viram várias vezes porque é muito frequente, né? O pero, que seria o mas do espanhol, né? Me encantaria ir, pero no tengo tiempo. Eu gostaria muito de ir, mas, né? No tengo tiempo. Onde eu usei o pero, eu poderia usar o mas também, porque são sinônimas. É sinônimo. Aí você pergunta, igual como no português? Sim, o mas igual como no português. Porém, olha eu usando conjunção. Porém, né? Se usa pouco. Se usa pouco, né? Para evitar confusão. Que tipo de confusão? Ele tem a mesma forma do advérbio em espanhol, né? No tengo, não tenho, né? Mas tiempo, não tenho mais tempo. Em espanhol, o advérbio de quantidade, de intensidade, é isso aqui, ó. E ele é acentuado para dizer que é advérbio. Então, em espanhol, o uso disso aqui como conjunção não é comum, não é frequente para evitar essa confusão bem aqui. Então, nos textos que a gente lê aqui, mas quando aparece é advérbio, é acentuado, tá? Mas o mas conjunção existe, se usa, é pouco, mas se usa, tá? Para frente. Sin embargo, eu acho que todos vocês que já convivem há um tempo com a língua, que conhecem a língua espanhola, já devem ter visto essa conjunção sin embargo, né? Ela é correspondente ao embora. Ela é correspondente ao embora, contudo, todavia, entretanto, do português. E aqui eu faço uma observação para dizer que quando eu falo aqui todavia, eu estou falando que o sin embargo é equivalente ao todavia do português. Do português. Mas não vamos esquecer que em espanhol existe todavia, mas é um advérbio de tempo, né? Em espanhol existe todavia, deixa eu apagar aqui embaixo, mas é um advérbio de tempo. Todavia, em espanhol, jamais vai ser tratado, jamais vai ser conjunção, jamais vai ter o mesmo significado do português.
todavía no llegaron del trabalho. Aí, meninos, ó, você, terceiro ano, vai fazer prova de espanhol ali no Enem, né? Aí você fique ligado nisso, sabe? Todavia é um advérbio de uso frequente e quer dizer ainda. Todavia não chegaram del trabalho, ainda não chegaram do trabalho. Cuidado só com essas bobagenzinhas, né? Porque se você lê todavia como se lê em português, você distorce ali o que você está lendo, né? Em espanhol, todavia é ainda. Então, voltando ali ao sin embargo, né? O sin embargo, qual é a tradução para o português? Embora, contudo, todavia, entretanto. Lembrando que todavia, em português, tem outro significado. Veja os exemplos dessas conjunções aqui, aliás, do sin embargo, em frases. Não se soportam, sin embargo, né? Porém, né? Entretanto, né? Mantiene las aparências. Tenía muchos motivos para renunciar al cargo. Sin embargo, não lo hizo. Contudo, entretanto, não o fez. Não fez o quê? Renunciou ao cargo, né? No obstante. No obstante funciona igual a sin embargo, tá? Tenía muitos motivos para renunciar al cargo. No obstante, eu usei o mesmo exemplo aqui, ó. No obstante, não lo hizo, não o fez. Trabalhando esse conteúdo ontem à noite, eu lembrava para os alunos, né, sin embargo, é bastante usado, né? Pode ser que quem escrever um texto em espanhol repita sin embargo, use mais de uma vez, né? Porque essa questão de evitar repetição e tal, claro, exagero é uma coisa, mas eu acho muito do português do Brasil, assim, sabe? Em espanhol, por exemplo, não se vê problema você usar o sin embargo num parágrafo e mais na frente usar novamente. Então é capaz que você veja, né, repetição. A gente já viu isso aqui em textos, né, do cara usar sin embargo, numa frase, na frase seguinte mais uma vez, sem se preocupar, né, com isso. Aunque ela é adversativa, tá? Quando ela pode substituir o pero, o mas, né? Mas, porém. Es inteligente, aunque distraído. É inteligente, mas, né? Pero distraído. Tá aqui a substituição. Aqui é interessante. Sino. Corresponde ao mas, sim, exceto, ou senão, a não ser do português. Emprega-se depois de uma negação. E essa conjunção sino, ela descarta a ideia anterior totalmente, ó. Não quero café, ou seja, a pessoa não quer café de jeito nenhum. Sino, mas sim, né? Chá. Não puedo comer frutas, sino, exceto, né? Peras. Ela pode ter um sentido aditivo, que é o que eu digo aqui no próximo tópico. O sentido aditivo de adição, que a vezes sino, a conjunção sino, pode expressar, depende da combinação com no solo ou no solamente. Veja o exemplo. Los únicos animales prohibidos, no solo en la casa, sino en todo el poblado, eram os gallos de pelea. Tradução. Os únicos animais proibidos, não somente em casa, mas também, vou traduzir assim, em todo o povoado, eram os galos de briga. Pelea quer dizer briga. Quando ele tem valor de adição, o sino, ele vai estar acompanhado de um também, que eu não coloquei aqui nessa frase, mas caberia, né? Ó, sino, também. E aí, quando aparece o também, a gente já mata que ali tem valor de adição, né? Ou seja, os galos de briga eram proibidos em casa e também em todo o povoado, né?
na cidade inteira. Os únicos animais proibidos, não só em la casa, sino em todo o poblado, eram os gallos de pelea. Tranquilo? Pronto. Agora vamos lá para a interpretação de texto, tá? Que eu sei que vocês aguentam a gramática, esperando a interpretação de texto. Semana que vem eu volto a falar de conjunção, para a gente não passar o dia aqui falando de conjunção. Bom, esse texto tem uma falsa cognata, só uma, acho que só uma. Vou fazer assim, eu leio o primeiro texto em espanhol, você vai acompanhando a leitura. Terminei, eu leio em português. Geralmente eu leio a questão antes. A minha dica, quem assiste aula aqui, né, no canal comigo, ou presencialmente, sabe disso. O professor List indica a gente ler a questão antes de ler o texto. Por que eu estou fazendo diferente agora? Porque as questões aqui são subjetivas. A gente vai escrever resposta, não é uma questão de marcar para esse texto, tá? Para a gente trabalhar as habilidades. Enfim, a gente precisa aqui entender o texto. Acompanhem, portanto, a leitura, por favor, vocês todos. Vamos lá. Beleza? Buenas tardes, Luciana. La levedad del castigo. Senhor diretor, aí vocês prestem atenção nas palavras, vê se tem algo novo para vocês. Senhor diretor, hace solo unos días, un hombre recién salido de prisión atracó una caja de ahorros en Madrid. Tomó como rehén a una clienta. La amenazó con un machete hasta obtener el dinero. Y luego, para asegurarse la huida, robó el coche a una mujer embarazada. Parece ser que en mayo del año pasado ya había robado un coche y siguiendo el mismo modus operandi, también tomó como rehén a una mujer que paseaba con su hija. Por fortuna, agentes de la policía, ahora como entonces, han logrado detenerlo, recuperar el dinero y el arma y ponerlo ante la autoridad del juez, que naturalmente habrá ordenado su vuelta a la prisión, de la que, a juzgar por los hechos, pudo haber salido prematuramente. Desconociendo nuestro Código Penal, la gente de la calle pudiera pensar que las penas por delitos semejantes tal vez no son lo suficientemente severas en estos casos y que esa levedad del castigo puede acabar originando una mayor inseguridad ciudadana. Primeiro era a questão. Sim, mas eu estou fazendo diferente, Érica, porque as questões aqui não são de marcar, tá? É por isso, tá bom? Mas tem razão. Já a gente vai para a questão de marcar, aí a gente volta para o nosso ritmo, tá bom? É uma experiência. Vamos ver aqui como é que vai rolar com vocês. E aí, o que é que você entendeu do texto? Muito, pouco, mais ou menos? Você percebeu que eu vou chamar de carta, é uma carta, né? Um e-mail, enfim, não sei, que se escreve para alguém, onde se faz uma queixa, né? 67%, ótimo, 67% está acima da metade, está muito bom. Vamos lá, vamos para a tradução. Oh, meu Deus, às vezes acontece isso. Pronto. La levedad, a leveza do castigo. Né? A leveza do castigo, da pena. Senhor diretor, 2 pontos.
Hace solo nos dias, há alguns... Se eu fosse traduzir ao pé da letra, faz somente uns dias, tá? Então, faz somente uns dias, há alguns dias, um homem recém-saído da prisão roubou. Atracou é do verbo atracar, que significa roubar. Então, atracou, roubou, una caja de ahorros. Essa palavra ahorros tem um verbo que é ahorrar. Vocês conhecem, não conhecem? Significa poupar. Ou seja, um banco de poupança, um banco. A Caixa Econômica, quando surgiu, era um banco de poupança. Então, em espanhol chama Caja de Ahorros, né? Um banco, o nome do banco, né? Em Madrid. Tomou como refém tomou como refém uma cliente, a ameaçou com um facão até obter o dinheiro e logo, na sequência, para assegurar a fuga, huida quer dizer fuga. Tem um verbo, o verbo é o verbo huir. Para garantir a fuga. Ameaçou com o facão até obter o dinheiro. E logo, para garantir a fuga, roubou o carro de uma mulher. Sabem o que é isso aqui? Grávida. Falsa cognata. De uma mulher grávida. De uma mulher grávida. É isso, rendeu uma cliente. Rendeu uma cliente, né? Rendeu uma cliente. Tomou como refém uma cliente, ou rendeu uma cliente, né? A ameaçou com um facão, um machete, um facão, né? Até obter o dinheiro e, na sequência, e logo em seguida, para garantir a fuga, roubou o carro de uma mulher grávida. Eu queria só fazer aqui uma observação. Se vocês forem atrás de informações, de números, não é comum em muitos lugares na Europa, aqui ele está falando na Espanha, em Madrid, né? Roubo com arma, tiro, não é comum, né? Tanto é que em alguns lugares a polícia passa um ano ou mais sem ter que dar um tiro, né? Então o cara roubou com um facão, usou um facão, uma arma branca, como dizem, né? Por causa da não facilidade de se ter uma arma de fogo, né? Um revólver, algo assim. Porque, enfim, deixa eu seguir. Parece que em maio do ano passado já tinha roubado, aqui o pretérito mais que perfeito, né? Ó. O pretérito mais que perfeito é um fato anterior a outro. Ele está falando de maio do ano passado. Parece que em maio do ano passado já havia roubado um carro. E seguindo o mesmo modus operandi, ou seja, a mesma forma, o mesmo modo de operar, também tomou como refém uma mulher que passeava com a sua filha. Ele gosta de pegar a mulher como refém, né? Esse aí. Beleza. Por sorte, por fortuna, agentes da polícia, ahora como entonces, quer dizer agora como então. É interessante esse entonces aqui em espanhol, porque ele se usa para falar do passado. En aquel entonces, eu era mais jovem. Quando eu digo en aquel entonces, naquele período, naquela época... Então, ahora como entonces, ele quer dizer agora como no passado, né? No outro roubo que ele fez, né? Então, por fortuna, agentes da polícia, agora como então, né? Han logrado, conseguiram, pretérito perfeito. Han logrado é do verbo lograr. Lograr significa conseguir.
Por sorte, agentes da polícia agora, como no passado, como então, como antes, conseguiram detê-lo ao bandido, recuperar o dinheiro e a arma e colocá-lo diante da autoridade do juiz. O juiz, naturalmente, ordenou sua volta à prisão, da qual, a julgar pelos fatos, essa palavra etios quer dizer fatos, pode ter saído prematuramente. Casando lá com o título do texto, né? La levedad del castigo. Desconhecendo o nosso Código Penal, la gente. Olhe, la gente de la calle. La gente em espanhol quer dizer as pessoas. Não se usa la gente em espanhol para dizer a gente, nós, né? Tá bom? Então, la gente em espanhol significa, tradução, as pessoas. Não se usa para dizer, não se usa como no português, nós, a gente, nunca, tá? Então, desconhecendo nosso Código Penal, as pessoas da rua, quando ele fala la gente de la calle, essa palavra calle quer dizer rua, vocês conhecem, né? Quando ele fala as pessoas da rua, ele está falando o cidadão, as pessoas comuns, né? Desconhecendo nosso Código Penal, as pessoas, né, o povo, as pessoas poderiam pensar que as penas por delitos semelhantes, talvez, não são o suficientemente severas nestes casos. E que essa levedade del castigo, né, e que essa leveza, essa coisa branda, né, da pena, do castigo, pode acabar originando uma maior insegurança cidadã. Cidadana, cidadã, né? Dano quer dizer cidadão, né? Então, cidadana, cidadã. Ok. Entendido o texto? Vamos lá. Eu quero aqui agora, antes de ir para as questões, não vamos esquecer o texto não. A gente volta. Se precisar voltar no texto, a gente volta. Mas eu queria agora só destacar aqui algumas palavras ali do texto, um vocabulário, um léxico do texto, tá? E aí vamos fazer... eu leio aqui a palavra, aí você tenta aí onde você está lembrar o significado. Tá? Você lembra? Não precisa mandar resposta não, porque vai demandar muito tempo. É você aí. Você está aí com seus pensamentos, né, com suas coisas. Tá. Então, ó, levedade significa leveza. Hace, do verbo hacer, o que significa hacer? Faz. O verbo fazer, né? Atracou, do verbo atracar. Esse verbo talvez seja novo para vocês, atracar. Né? Atracou na caja de ahorros. O que é mesmo atracar? Roubou. Né? Atracar seria roubar. É comum usar isso aqui, viu? Tem roubar em espanhol, mas também tem atracar. Deixa eu dar um outro sinônimo de roubar em espanhol, ó. Estafar. Estafar também é roubar em espanhol, né? Estafar tá mais para furto, né? Tem hurto também, que é furto. Caja de ahorros, poupança, banco, um banco, tá? Caixa de poupança. Tô vendo ali, Rehém, refém. Ameaçou, de ameaçar. Ameaçou, ameaçar, ameaça. Machete, que foi a arma que o bandido usou,
Lembram? O que é que ele usou? Um facão. Cara, um facão. Nossa senhora, eu fico pensando. Eu fico imaginando a cena. O cara dentro de um banco com um facão. Mas ele estava ameaçando uma pessoa, né? Hasta. Até. Luego. Depois. Então. Depende do contexto, sabe? Em seguida. Huida. Fuga, né? Coche. Carro. E embaraçada, vocês lembram? Falsa cognata. Embaraçada. Grávida. Grávida. Beleza? 13. Hija. Filha. Fortuna. Fortuna. Na verdade, fortuna quer dizer fortuna, né? Mas a expressão que usa lá no texto, por fortuna, né? Seria mais ou menos por sorte, né? Seria mais ou menos não, né? Por fortuna, ou seja, por sorte. Espanhol também pode falar suerte. Ahora. Agora. Entonces. Então. Mas lembra que eu ressaltei que entonces você usa para mencionar o passado, para falar do passado, né? E naquele entonces, naquele tempo, naquela época, vai nesse contexto também, que é o contexto do texto, né? Ahora como entonces, agora como então, como antes. Agora como antes, né? O antes, a tradução para isso fica melhor, né? Agora como antes, antes no passado. Logrado, de lograr, logrado é conseguido, lograr é conseguir. É de uso frequente isso aqui, viu? Lograr. Detenerlo, detener é deter. O lo é pronome oblíquo, né? Lo, que se refere ao bandido lá, né? Detenerlo, o cara do facão. Facão, meu irmão. Juez, juiz. Vuelta, volta. Juzgar, julgar. Hechos significa fatos. E calle, rua. Calle, rua. Cuidado para você não confundir, ó. Vou pegar aqui a palavra 22 e aí a gente vai para as questões. Yo he hecho. Hecho também pode ser o particípio do verbo fazer. Yo he hecho, eu fiz, tá? Com um hecho, substantivo, um fato. O substantivo geralmente vai estar acompanhado de um artigo, tá? Em espanhol, artigo serve para acompanhar substantivo. Yo he hecho, eu fiz. Um hecho, um fato. Um fato muito importante, um hecho muito importante. Tem a mesma forma, tá? Aqui não se confundiria com particípio, porque tem o S, tá no plural, né? Hechos, fatos, né? Hechos. Muito bem, Érica, muito bem, Jean. Eu estou falando, mas eu estou vendo vocês aqui no chat, tá, pessoal? Muito bem. Bora para as questões? Bora lá? Não esqueceram o texto, né? Bora lá. Que dado identifica uma das vítimas do segundo assalto? Que dado identifica uma das vítimas do segundo assalto? Estou voltando para que vocês vejam. Tá aqui. Que dado identifica uma das vítimas do... Não é? Uma das vítimas do segundo assalto. Que dado identifica uma das vítimas do segundo assalto? Eu vou pedir para o Júnior marcar 1 minuto, tá bom?
Érica. Eu falo com a Érica porque tá mandando resposta lá no chat, né? Conversando e tal. Mas pronto, Santa Cruz, o pessoal de Santa Cruz dos Milagres gosta de participar. E é massa. E, Érica, a experiência que eu queria era justamente essa que você acabou de fazer. É o seguinte: o texto fala de duas situações, né? Do passado, que ele roubou e foi preso, e a segunda ocasião, o segundo assalto. O texto, Érica estava certo. O texto começa pelo segundo assalto. Pelo segundo assalto. Então, a tua primeira resposta estava ótima. Aqui é o segundo assalto. Quando ele pega um facão, rende uma mulher e, para fugir, rouba o carro de uma mulher grávida, né, pessoal de Santa Cruz? Uma mulher embaraçada. Então, o que identifica é isso, uma mulher embaraçada, ou seja, uma mulher grávida. Esse é o segundo assalto. Entende? No primeiro assalto, quando ele foi preso a primeira vez, né, é essa outra situação, né? Então, a segunda ocasião, o segundo assalto, é por onde o texto começa e a resposta é essa mesmo. Uma mulher embaraçada. Estava correto. Ó, era a experiência que eu queria. Ah, atenção. Legal. Ó, uma mulher embaraçada. Não, imagina, a gente está aqui aprendendo, é para se divertir, né? Aprendendo. Então é isso mesmo, uma mulher embaraçada. Muito bem, chicos. 2. Segundo o autor, como poderia ter sido evitado o segundo assalto? Eu acho que vocês conseguem responder sem eu precisar voltar no texto. Eu vou marcar 1 minuto só para vocês pensarem mesmo, né? Júnior, 1 minuto, por favor. Texto que eu achei que vocês, é, enfim, com a primeira, a gente fez uma leitura duas, tá? Mas voltei aqui agora. Tá por aí. Eu marco mais 1 minuto então, tá? Vou marcar mais 1 minuto, Júnior.
E aí, pessoal, cadê a resposta? Achei que essa ia ser assim, papu. Como é que se poderia ter evitado o segundo assalto? Pessoal de Santa Cruz. Érica, cadê vocês? Olha, a queixa que ele faz aqui na carta, no e-mail, não sei se foi carta, se foi e-mail, e o título do texto. E isso, Érica, as leis, o Código Penal devia ser mais severo. O título é esse, né? La levedad del castigo, a leveza do castigo, né? Se ele não tivesse sido solto, né, que ele já tinha cometido um crime ameaçando, usando arma, né? Então, a pessoa que escreve nesse sentido. Então, exatamente isso, né? Penas mais severas. É um negócio complicado, né? Mas é o que o texto diz. Tá aqui, né? Com penas... Tá em espanhol. Com penas mais severas. Tá vendo? Você acabou de ver a conjunção, não foi? Ó, mas, advérbio. Mais severas. Questão 3. Transcreva em espanhol a expressão temporal do segundo parágrafo e não terceiro, que indica que o ladrão foi detido nas duas ocasiões de roubo. Você vai transcrever, você vai tirar em espanhol mesmo, a expressão de tempo, expressão temporal, o advérbio, a locução, né? Que indica que o ladrão foi detido, foi preso nas duas ocasiões do roubo, tá? Vou voltar aqui para que você possa ver. É no segundo parágrafo, mais conhecido como este bem aqui. Vou marcar 2 minutinhos, tá? Júnior, 2 minutos. Então, veja só. A questão pede que você retire a expressão de tempo, né, que se usou no texto para indicar que
a polícia prendeu ele novamente, né? Antes e agora. Tá aqui, ó. Mas valeu pelas respostas, ó. Por fortuna, agentes de la policía ahora como entonces han logrado detenerlo. Conseguiram detê-lo. A expressão é essa daqui, ó. Ahora como entonces. Ou seja, agora, nesse segundo roubo, como então, na época do primeiro roubo. Ahora como entonces. Era esta a expectativa resposta, tá? Devia ter colocado o texto mais perto mas enfim, já é. São coisas para a gente ir aprimorando. Transcrever em espanhol a expressão temporal do segundo parágrafo, que indica que o ladrão foi detido nas duas ocasiões, detido pela polícia, né? Ahora como então. Os policiais pegaram a primeira vez, pegaram a segunda vez. O caba do facão, rapaz. O caba roubou um banco com facão. Não tem porta giratória, né? Não tem aquele monte de segurança armado. Tem não, né? Vamos para frente. Pronto. Agora aqui a gente vai entrar nos textos Enem, modelo Enem, tá? E aí a gente volta para o ritmo. O ritmo não, para o modelo que geralmente eu trato as questões, que é o quê? Ler a questão antes de ler o texto, tá bom? Por que eu faço isso? Porque já me adianta o assunto, automaticamente vem na minha cabeça o que eu sei previamente sobre aquele assunto, e aí quando eu for ler o texto, eu já vou tendo uma facilidade para deduzir vocabulário, porque eu já sei o assunto, eu já vou ter mais ou menos uma ideia, dependendo do enunciado da questão, do que eu vou precisar para respondê-la, né? Veja, de acordo com o texto de Moreno Fernandes, podemos dizer, esse enunciado não me dá muita coisa, mas quando ele fala, de acordo com o texto, podemos afirmar que, de acordo com o texto, esse tipo de enunciado significa que a resposta está lá no texto, está escritozinho no texto, não é uma questão de dedução, porque ele não usou esse verbo, né? É possível deduzir, inferir, não tem aqui. Então, de acordo com o texto, está lá, tá? Eu vou ler as alternativas, porque dá tempo, né? Então, ó, letra A. O Brasil mantém relações somente com países que falam espanhol como primeira língua. Tem coisa que a gente já sabe, não, isso aqui não pode ser a resposta, né? Ó, o Brasil mantém relações somente, sempre, nunca, com países que... o Brasil mantém relações somente com os países... Aqui era para ser um quê, né? Que falam espanhol como primeira língua. Mas pode ser que o texto seja um texto de ficção, né? Tem que tomar cuidado. O momento de escolher a resposta correta não é esse, tá bom? Esse negócio de você ler a questão antes, não é para você já escolher a resposta, não. Não faça isso. Não é para isso. B. A grande imigração de espanhóis para o Brasil somente foi possível após a unificação das duas coroas. Coroa Brasil e Espanha. O Tratado de Tordesilhas e a unificação das coroas de Portugal e Espanha transformaram a língua espanhola em meio fundamental para o progresso do Brasil. Tem um negócio doidão que a gente vai lendo, né? Mas se o texto for um texto de ficção, pode, não pode? D. No Brasil, a língua espanhola se expandiu por vários motivos, entre eles, o surgimento e a consolidação do Mercosul. E a letra E. A história do Brasil, sua consolidação e a fronteira com países que falam espanhol trouxeram a necessidade de uma aliança comercial entre esses países e a Espanha. Aí a gente vai lendo coisas mais consistentes, né? Mas é aquela história. Pode ser que o texto seja um texto de ficção. Esse é o terceiro ano da tarde, né? Terceiro ano, tarde. Estou fazendo aqui uma foto do
de onde a gente parou, porque vocês estão percebendo que a gente não vai conseguir fazer esse texto hoje, né? Semana que vem a gente faz, tá? Porque olha aqui o texto. Ele é um texto grandinho, de fácil compreensão. Nem é tão grande assim. Eu que dividi para ficar mais confortável para ler, tá? Mas nem é tão grande assim. Beleza? Mas você sabe que não vai dar tempo a gente... Deixa eu ler só o título. Brasil e suas fronteiras. La importância da presença hispânica em Brasil. Tanto desde uma perspectiva histórica como la situação atual. Vamos ler na próxima semana e saber o que é que tem dito aí. Érica, obrigado você por acompanhar a aula, o pessoal que acompanha pelo YouTube, muitíssimas graças. Semana que vem eu trago isso aqui, esse texto, a gente vai fazer ele semana que vem, e o outro que ficou, tem mais de um, tá? Pessoal do IPTV também, Santo Antônio de Lisboa, Santa Cruz, Pimenteira, Jerumenha, Floriano, muitíssimas graças, chicos. Abraços, nos vemos.